Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Amados irmãos e irmãs, com a palavra orante de Nossa Senhora, é que iniciamos a nossa reflexão. Alegria poder cumprimentar todos e cada um dos que aqui estão, nesta noite festiva, tempo de romaria, rezando no altar do Senhor, na casa de Nossa Senhora. Alegria poder cumprimentar todos e cada um dos padres, meus irmãos. Alegria de poder revê-los. É sempre bom voltar aqui, e sempre que me dão a oportunidade, eu venho. Quando não dão, eu venho a si mesmo, de vez em quando, né? Visitar os irmãos. Muito obrigado, Dom Giovanni, meu irmão, Ministério Episcopal. Alegria poder estar rezando a Santa Missa com o Senhor hoje. Rever, lembrar das nossas experiências de pastoral ainda naquele tempo como seminaristas, né? Relembrar, como quando a gente se encontra é sempre comum a gente lembrar do passado, né? A gente acaba ganhando mais força, mais alegria para continuar. O futuro, o presente é cheio, revestido da presença de Deus que fala e age em nós. Amados irmãos e irmãs, romeiros de Nossa Senhora, estão felizes em estar aqui na casa de Nossa Senhora, sim ou não? Sim. É bom vir aqui todos os anos, sim ou não? Sim. Ótimo. O que nos atrai vir aqui? Quando não tinha, seja o templo tão grande e bonito, seja asfalto, o que sempre nos atraiu foi o Senhor. Ele que coloca no nosso coração o desejo dele, e nos dá o querer e o agir. Ele nos dá a fome e nos dá também a capacidade de ser, todos nós, saciados nele. Por isso a gente observa como cria-se esse ciclo virtuoso, que estão aqui hoje porque os pais vieram, porque os avós vieram, porque os tios vieram. Então você cria assim uma cultura religiosa bonita no coração da família, em casa. Este mês nós celebramos o mês vocacional. A nossa vocação comum de todos nós é sermos santos. A santidade é o chamado que Deus nos faz. Tem gente que fala que fulano foi destinado a uma coisa ruim, a sina de fulano era aquela, estava escrito que ele tinha que ser daquele jeito, normalmente de coisas que não são boas. E, no entanto, a Sagrada Escritura nos diz que a vocação a qual nós fomos chamados é justamente a sermos santos. Deus nos predestinou para isso.
e cada um no estado de vida em que Ele nos colocou. Primeiro domingo celebramos vocação sacerdotal, domingo passado matrimonial, depois vamos celebrar a vocação dos religiosos e religiosas, os consagrados, os cristãos leigos no final, todos os batizados, todos nós que recebemos de Deus a graça de viver a nossa missão, aonde nós estamos presentes. O Senhor nos fala na Escritura hoje, de maneira tal que é clara para a gente entender como o Senhor nos coloca. Lembra-se quando o profeta também vai dizer que quando recebe a palavra de Deus, parece no início como fel. Não é boa não. Às vezes é exigente, dura, amarga como fel. Quem já, na hora de fazer lá a comida, abriu a galinha, colocou, desculpa o palavreado aí, viu? Aí acabou chegando lá no fel e, por acaso, cortou, o amargo fica lá. Sim ou não? Pois é. O autor sagrado vai dizer que no começo, às vezes, a palavra de Deus é dura, difícil, mas hoje nós ouvimos ele dizer que parecia doce como mel. É preciso se alimentar da palavra. Essa palavra, com certeza, direcionada a nós, padres, é muito mais forte, evidentemente, mas é para todos nós, Assembleia Celebrante. Ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, e ouvir o Senhor e deixar que Ele fale conosco. Não querer dizer que Deus não disse isso e disse outra coisa. Entender os sinais que o Senhor nos coloca. Lembra esses dias que no Evangelho Jesus vai dizer que as pessoas não tinham entendido o sinal. Ele fez milagres, multiplicou pães e o povo foi atrás dele. Só que Jesus falou, vocês têm que procurar um pão que não perece. Vocês não entenderam o sinal. Vocês ficaram ali só naquele primeiro momento. Não foram capazes de levantar voo para compreender a mensagem. E o Senhor chama a nossa atenção para isso. É preciso deixar que a palavra de Deus oriente nossa vida. No Salmo 118 diz isso. Vossa palavra é uma luz no meu caminho. Imagina, hoje em dia, quando falta energia, todo mundo fica apavorado. Mas antigamente não tinha. Então tinha que andar com a vela, com a lamparina. Era assim ou não era? Os mais velhos aí. Era desse jeito. E como era importante aquele faixozinho de luz. Naquele tempo, Dom Giovanni deve lembrar que a gente inventou um dia, vendo para as comunidades, escuro, arrumamos uma latinha dessa de Neston, colocamos lá dentro de uma vela, pegou um pedaço de arame e saiu. É um facho de luz que ilumina o caminho, sobretudo quando está escuro. A palavra de Deus, quando o autor sagrado faz questão de rezar no salmo de hoje, dizer que ele se orienta toda a sua vida a partir da palavra de Deus. Ele não se deixa levar de qualquer maneira. Hoje nós celebramos a memória de Santa Dulce dos Pobres. Veja como Deus fala conosco. E a pessoa é capaz de interpretar a palavra de Deus da melhor forma possível. Foi o que essa mulher fez. Pequenina, baiana, simples, mas não se acomodou. Ela percebeu a palavra de Deus agindo no seu coração e foi ao encontro do Senhor, que se manifesta nos pobres, nos pequenos. Como nós ouvimos hoje quando perguntaram para Jesus, que é uma coisa muito comum no meio da sociedade, no nosso meio, para a gente ser honesto, é querer ser o primeiro, querer ser o melhor. Não só nas Olimpíadas quer chegar em primeiro lugar, encher o peito de um monte de medalhas para dizer que é o campeão, que é todo poderoso, ou toda poderosa, melhor de todos, que derrubou o outro e ganhou prêmios. Mas interessante, hoje, diante dessa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, que é exatamente a questão do interesse. Quero ser o primeiro, quero ser maior que o outro. E a resposta de Jesus surpreende a eles. Jesus não falou de si, podia ter falado, olha eu aqui,
eu sou filho de Deus, eu não sei o quê, e eu sou aqui, nasci pobre, nasci na família pequena, eu sou todo poderoso. Então, não, Jesus não fez isso. Jesus chamou a criança e colocou no meio deles, então deu esse exemplo. A criança, ela é desprendida, a criança é simples, a criança não é complicada. Velho, gente que vai passando o tempo é que começa a ser mais complicado. A gente enche a vida de tanta coisa, vai complicando a vida. Mas criança não, criança é simples. Criança perdoa fácil, criança brinca, esquece rápido as coisas que não foram boas e já olha para frente. Uma perspectiva sempre nova. Lembra daquela vez que, certamente você deve ter escutado isso, das duas criancinhas que estavam brincando na porta, vizinha uma da outra, estavam lá, e uma empurrou a outra, bichinho, empurrou e a menina caiu, machucou, sangrou, e começou a chorar. As duas mães saíram de dentro de casa. Pensa na gritaria, não só das crianças chorando, mas das duas mulheres. E as duas mulheres ficaram com raiva uma da outra, proibiram as crianças de conversar, e as duas se odiaram. As duas entraram para dentro de casa, daqui a pouco as duas crianças estavam lá fora, brincando de novo. E as duas estão de mal até hoje, por causa de bobagem, porque guarda mágoa no coração, ressentimento. Então aquilo vai criando uma bola enorme, vai crescendo na vida da pessoa. Hoje, o exemplo que Jesus nos dá, nos coloca em nossa frente, justamente para mostrar que as coisas de Deus são simples. É preciso confiar em Deus. Mas não podemos nos acomodar e ficar esperando que as coisas caiam do céu. É preciso que a gente dê um passo na direção. Foi o caso de Santa Dulce dos Pobres. Criativa. Colocou pessoas, inclusive, em galinheiro. Quando o prefeito tomou um pedaço de lugar onde ela estava colocando os pobres, que ela enxava na rua, porque via a presença de Deus naquelas pessoas, e olha que ela não tinha dinheiro, ela não prometia nada para as pessoas, ela não era doutora, ela não era rica, não tinha nem casa para morar, aí entrava, porque queria socorrer as pessoas, porque as pessoas se sentissem amparadas, diante daqueles que cuspiam na mão dela quando ela pedia alguma coisa, para dar para os pobres, ela limpava e dizia assim, isso aqui foi para mim, agora me dá as coisas para os meus pobres. Ela insistia para ajudar as pessoas, generosidade, que vem de Deus, mas que passa por nós, e podemos chegar às outras pessoas. Amados irmãos e irmãs, estando nós todos aqui, nesse templo sagrado, louvou a Nossa Senhora da Abadia em Muquem, olhar para Nossa Senhora como aquela primeira cristã, a vocacionada do Pai, que vem justamente dar o seu sim incondicional. Momentos que não entendia as coisas, ela continuou firme no seu sim. Dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se não estiver faltando nada, é a coisa mais fácil do mundo rezar, o Salmo 22. É a coisa mais fácil. Mas quando as coisas ficam difíceis, é preciso fazer essa oração com fé. E reza isto, quem acredita, quem tem confiança no Senhor. Olhar para o alto, confiante em Deus. Deixar que a palavra, como diz o Salmo de hoje, oriente o nosso passo, nosso viver. E muitas coisas que Nossa Senhora não entendeu em sua vida, ela guardava no seu coração. Não se precipitava. Sabedoria é um dom de Deus. O silêncio, muitas vezes, é tão necessário. E pedir a Deus sempre uma palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Celebramos agora o Dia dos Pais, foi domingo, a vocação matrimonial. A maioria dos nossos irmãos que estão aqui são casados, têm filhos, somos todos filhos, e é em família que a gente aprende o sentido da vida. A vocação dos pais, com certeza, tem a bênção de Deus para ajudar os seus filhos a viverem melhor. Por isso o bálsamo do perdão, o diálogo, a necessidade, a gente ouviu domingo, como São Paulo falou, que não pode ter na família gritaria, essas coisas devem desaparecer da casa da gente. Cachaça, essas confusões que tem por aí, muitas vezes as pessoas atraem para dentro de casa. Vai para uma festinha onde só tem coisa de criança, ele coloca um copo desses copos que são térmicos, de outra cor, preto ou de outra vermelho, aí coloca lá dentro, ao invés de colocar um refrigerante, coloca outra coisa,
para enganar quem? Para enganar a si próprio. E quer que a família esteja bem, que dê tudo certo, mas ele é camuflando as coisas erradas, que não são boas. O Senhor chama a nossa atenção para a sinceridade. Por isso que quando conta alguma coisa para uma criança, às vezes a criança faz o pai e a mãe passar vergonha, né? Ó, se alguém chegar aí, você fala que eu não estou não. Aí, para tocar na campainha, foi lá abrir, para ver quem era. Cadê sua mãe? Está aí. Ela disse que é para eu dizer que ela não está não. Pô, entregou. Vai, bobo. Pedi para o menino fazer. Ele é sincero. Ainda vai danar com a criança. Vai danar com a criança por quê, meu Deus? O bichinho estava fazendo o que é certo. Hoje, amados irmãos e irmãs, nesta noite do 8º dia da nossa novena, estamos caminhando para o encerramento. Preciso que a gente renove no Senhor a nossa fé, nosso pertencimento a Deus, a nossa alegria de sermos homens e mulheres do Senhor, da família, que o nosso coração se volte para Deus e que Ele continue plasmando em nós um desejo de sermos melhores. Assim, é esse exemplo de criança. Claro que a gente não vai ficar a vida inteira, como diz São Paulo, engateando na fé, por exemplo. Tem gente que nunca amadurece, a vida inteira é a mesma coisa, não melhora, não progride, não se converte. Mas estamos falando de um coração aberto para a sinceridade, para a simplicidade e para uma confiança inabalável em Deus, não obstante os males que nos cercam. E é nele que a gente vai progredindo pouco a pouco, como diz o Salmo também. É feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai crescendo, vai dando passos para melhorar. E a gente consegue isso através da oração, através de uma boa confissão, através da recepção da Santíssima Eucaristia, da escuta da palavra, gostar da palavra de Deus, ouvir o Senhor, deixar que a palavra de Deus ela realmente oriente o nosso viver. Nosso jeito de vida pode ser burilado a partir daquilo que o Senhor nos ensina. O grande ensino que a gente tem a oportunidade a cada missa que a gente vai, de maneira especial no domingo, a grande catequese que o sacerdote concede à comunidade, é um momento oportuno que a gente se reúne em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Que o Senhor continue em nós tudo de bom que Ele já tem feito, ajudando-nos a trilhar bem o nosso caminho, no estado de vida em que Ele nos colocou, com um olhar fixo no céu, pela intercessão de Nossa Senhora da Abadia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.